Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom separarmos este momento para estudarmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão espiritual, para que nós possamos buscar o Senhor a cada momento. Que você tenha um dia realmente prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vossa lição. E hoje, quinta-feira, 28 de maio de 2026, a lição 9 de hoje, ela tem como título Conhecer e Praticar. Jesus, quando ele esteve entre nós na forma humana, ele convidou a todas as pessoas a conhecê-lo e a praticar as suas boas novas, né? E assim, se nós queremos estar em um lugar que não haja mais dor, mais morte, mais sofrimento, nós temos que seguir o conselho realmente do Senhor. E Jesus diz aos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14:6. E assim nós temos que aprender com o Mestre Jesus o caminho para um lugar onde não haja realmente mais sofrimento e um caminho para que nós possamos ser discípulos assim verdadeiros para proclamar o Evangelho aqui nesse mundo ainda. Esse caminho destaca três práticas, né, espirituais essenciais que nós devemos conhecer, sendo que um deles é o estudo da Palavra de Deus, né, a Bíblia, a vida que nós devemos fazer em oração todos os dias, uma comunhão e consagração todos os dias, e acima de tudo, proclamar o Evangelho e fazer novos discípulos. E Jesus faz uma proposta assim para os discípulos ali de uma nova aliança, ali no monte, que pode ser vivido através da graça, ou seja, da oportunidade que Jesus dá através do seu sofrimento para que as pessoas possam obter a eternidade. E no Sermão do Monte, Jesus falou muito sobre o relacionamento com ele, Jesus, e acima de tudo, o mais importante era o relacionamento que as pessoas tinham que ter com o próximo, né? Amor ao próximo. E assim, mais perto do fim, Jesus fez uma afirmação bastante decisiva, que ele diz lá, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Está lá em Mateus capítulo 7, versículos 21. E Jesus, realmente, ele de uma forma assim bem clara, ele explica que muitos o invocariam, né, clamavam pelo seu nome, e até saberiam muito a seu respeito, né, a sua pregação, as suas boas novas, sem de fato conhecê-lo de verdade. E assim, buscar conhecimento é o ponto essencial para todos os cristãos, onde as Sagradas Escrituras alerta a todos nós que todas as pessoas aí fora, elas perecem por falta de conhecimento, por falta de conhecer Jesus, e essa finalidade e essa responsabilidade é nossa de mostrar Jesus para as outras pessoas. E às vezes também falta disponibilidade, falta vontade nossa de proclamar o Evangelho para essas pessoas que perecem por falta de conhecimento. E muitos, é claro, vão perecer por falta de conhecimento também, né? Que está lá em Oséias capítulo 4, versículos 1, 6 e 10. Porém, se aqueles que nós que aprendemos da palavra de Deus e
e buscamos assim todos os dias, né, um aprendizado, essa palavra de Deus, ela faz uma transformação profunda em nós, e nós temos uma caminhada ao lado do Senhor, sempre consciente, né, de todas as aflições que tem para nós, mas com o fortalecimento da palavra, nós firmamos os nossos passos nessa caminhada. Porque Jesus disse, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, que está lá em João 17,3. E assim a condição para nós entrarmos no céu é fazer justamente a vontade e o querer de Deus. E isso pressupõe que conhecê-lo, nós temos que praticar, nós temos que aplicar todo esse conhecimento de Jesus, cada vez mais se aprofundando para conhecer mais e mais, né? Ou seja, na prática isto, levando o Evangelho para as outras pessoas, nós acabando assim, nós aprendendo mais ainda. E na lição de hoje, ali no final do Sermão do Monte, que Jesus reuniu os seus discípulos, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 até 29, o mestre ele compartilha uma parábola assim poderosa que ilustra a importância de ouvir, praticar o Evangelho de suas palavras. E Jesus descreve o seguinte, que dois homens, um prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha, e fala de um outro insensato que ele construiu a sua casa sobre a areia, né? Aqui Jesus ensinou claramente, né, para os discípulos e para todos nós, que nós devemos se comportar diante das adversidades espirituais como um todo, baseado realmente na rocha que é Jesus, para que nós possamos ser fortalecidos das adversidades. E assim o verdadeiro cristão, ele constrói, ele edifica a sua vida espiritual com prudência e obediência, estabelecendo o seu alicerce principal sobre a rocha, que é Jesus. A verdadeira sabedoria para todas as pessoas, ela vem de Deus, ela é um dom realmente do Senhor, e Ele dá para todas as pessoas que o pedem. E Ele, Deus, por amor, Ele fornece essa sabedoria para aqueles que clamam e pedem. E isso dá um poder maior para a nossa mente, para nós tomarmos decisões corretas, se nós queremos ser felizes, né? E assim, nós passamos a obedecer os estatutos e mandamentos de Jesus, e aí procuramos saber o que é melhor para nós. Porque nós sabemos que Deus ele é soberano, Ele é supremo, né? E nós devemos saber disto, né? Porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus poderoso, Ele sabe o que é melhor para nós. Quando realmente nós ouvimos as mensagens de Cristo, né? Nós somos assim desafiados no mais íntimo nosso, e assim nós somos transformados pelo seu poder, e a cada dia nós vamos semelhando a conduta e o caráter de Jesus. Para isso nós precisamos de estar com os ouvidos bem abertos, né? E o coração bem receptivo, para que possamos, através dessa mensagem, a fim de que esse projeto de vida possa melhorar o nosso relacionamento íntimo com esse Deus, e que tudo isto fique gravado, circuncidado no nosso coração, da nossa necessidade, da nossa dependência de um Deus que é o Criador do Universo. Assim a nossa vida será construída, sabe, em cima da rocha que é Jesus, e sobre o plano perfeito desse Criador do Universo. Esse projeto ele não é segredo, ele está revelado nas páginas das Sagradas Escrituras, inspirada por Deus para todos nós, para que nós saibamos e possamos aplicar na nossa vida. E cabe a cada um de nós aceitarmos pela fé
e apropriar-se dessa justiça perfeita de Cristo e vivê-la a cada dia. E que a gente possa mostrar a conduta e o caráter de Jesus para todas as pessoas, que é o amor, né? Para que nós possamos se aproximar realmente dessa conduta, desse caráter de Jesus. E assim, esse mestre, o Salvador, ele veio a este mundo de pecado para pagar uma dívida que nós tivemos com o Criador, e pagar aquilo que nós pecamos, as nossas iniquidades. E ele, Jesus, veio nos ensinar de como nós devemos voltar a ter um relacionamento com o Deus Pai. E assim, aos seus discípulos, ele pediu que fosse proclamado o Evangelho, que todos nós pudéssemos realmente mostrar essa mensagem de salvação para todas as pessoas. Por isso que o Sermão do Monte, Jesus falou bastante sobre o nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Que nós devemos conhecê-lo mais e praticar mais as boas novas. E nesse encontro com os discípulos, Jesus fez referências a duas atitudes que não podem compor a conduta do cristão. E também reforçou a importância da oração insistente da porta e do conhecimento que conduz para a vida eterna, que está lá em Mateus 7,14. E ele também nos advertiu dos enganos do mundo, das falsas doutrinas, dos falsos profetas, e que diante disso, desses alertas, nós devemos nos preparar para o reino dos céus, e isso inclui em ouvir o que ele fala para nós, praticar o que ele fala para nós, para que nós não sejamos enganados por essas doutrinas que são agenciadas por Satanás. O procedimento cristão não é revelado pelo que nós fazemos em nome de Jesus, e sim pelo que Ele, Jesus, faz em nós, quando assim nós pedimos e permitimos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, que está lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22. O relacionamento do profeta Oséias, que fala lá no capítulo 4, é um bom exemplo para nós, porque Deus obrigou ele a casar com uma prostituta chamada Gomer, que este casamento tornou-se um símbolo de Deus, o que ele realizaria no meio do povo, né? Porque ele quis mostrar isto, como era realmente o povo se prostituindo com outros deuses e deixando de lado esse grandioso Deus que deu a vida para eles, que deu tudo de bom para eles, e eles acabaram realmente se prostituindo. E assim ele obrigou Oséias a casar com Gomer para mostrar esse tipo de coisa, como era esse relacionamento. O procedimento do profeta em receber a avó de volta a sua esposa, né? Porque a Gomer foi embora e voltou, ele foi obrigado a receber isso de volta, e ainda tinha que preservá-la todo o tempo na sua casa, né? O procedimento desse profeta, dele ter recebido essa prostituta de volta, Gomer, foi exemplo do povo se voltar para Deus. E Deus o acolheu, o recebeu. Esse era o exemplo para nós, um tempo de purificação apóstata que o povo teve, e que aconteceu com esse povo de Israel, e que eles acabaram voltando, e que Deus o recebeu por amor, para que ele sempre quis que esse povo fosse dele, para um relacionamento, né? Mesmo que esse povo fosse pecador, nem que nós sejamos pecadores, Deus tem um desejo que nós venhamos a morar com Ele nas mansões celestiais. A verdade é que o amor e o conhecimento de Deus foram apresentados como inexistente ao povo de Israel. O povo de Israel não soube definir bem o que era o amor de Deus, onde eles agiam assim como prostitutas, né, vendendo-se para deuses falsos, né, praticando idolatria, se prostituindo, né, como diz, porque o Senhor deixaram de adorar, ou seja, eles deixaram de adorar a Deus e foram adorar, se prostituíram com outros deuses,
que está em Oséias 4:10. Por isso que Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que está lá em João 8:32. E é o que ocorre hoje, nos dias de hoje, muitas doutrinas falsas aí, e que as pessoas estão lá. E Deus chamando, sai daí, povo meu. E as pessoas continuam. Né? Mesmo assim, Deus continua amando as pessoas, mas Ele quer salvar essas pessoas. Ele quer ter um relacionamento. Em Mateus 7, versículos 24 e 29, Jesus conta essa parábola de dois construtores, onde ele mostra as formas que cada um alicerçou as suas casas, né? Onde um que foi bastante prudente, ele construiu a sua casa sobre uma rocha, onde veio chuvas, né, e transbordou os rios, e nada aconteceu à sua casa. Enquanto o outro, que construiu a sua casa sobre uma areia, de forma insensata, e veio a chuva, transbordou os rios, e a casa desabou e foi embora, levou com tudo, e foi uma ruína para essa pessoa. A ênfase aqui, nessa parábola, está no alicerce, na base da casa, em que se manteve em pé, que foi a rocha, que é simbolizada por Cristo, né? O alicerce da rocha são os ensinos de Jesus, que ele acabava ali de apresentar para os discípulos ali no monte, para que eles pudessem entender isto, mostrando que tudo aquilo que tem a sua vida edificada, enraizada na rocha que é Cristo, nada irá acontecer com ela, nada abalará, que está lá em Mateus 7:24. Essa casa se manterá firme, a sua vida não será destruída. Enquanto as adversidades vir, enquanto você está firmada na rocha, como um cristão assim verdadeiro, fundamentado na rocha que é Cristo, ela será inabalável a sua vida. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir sobre isto e colocar sua vida espiritual alicerçada em Cristo. Porque ele, Jesus, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nós vimos aqui, está lá em João 14:6. Ele é a única salvação. Por isso que existe muitas doutrinas falsas por aí, que você possa enxergar isto e sair dela e vir para a igreja verdadeira, que observa os estatutos e mandamentos. Que você tenha um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.